Bom dia, candidato. Sou Leonardo do Brasil 247. O senhor mencionou no seu discurso terras raras, trazer empresas e investimentos para o Brasil. Eu gostaria que o senhor fosse um pouco mais específico e detalhasse qual o seu plano mesmo para esse setor da economia. Se trata de criar uma empresa estatal e como atrair esses investimentos. Grande pergunta, eu não sei quanto tempo eu tenho porque eu amo esse assunto. Veja, primeiro tem que começar com o diagnóstico. O Brasil tem 20% das terras raras no mundo, ao mesmo tempo que nós não temos 1% da produção da extração e não temos nenhum controle sobre o processamento das terras raras. Hoje, boa parte da arte da terra rara é em como processar aqueles inúmeros lantanídeos, aqueles muitos inúmeros minerais, e transformá-los aí sim em ímãs, para que esses ímãs possam ser usados na indústria bélica, ou uma parte para a indústria de semicondutores. Em resumo, nós estamos muito primários nessa cadeia. O que a gente precisa fazer é um entendimento, primeiro, que nós temos que ter um marco regulatório que faça com que a cadeia seja construída aqui. Então nós não seremos, de maneira bem, para responder isso de maneira bem clara, exportadores primários de um recurso que vai alimentar uma indústria bélica nos Estados Unidos. Então se estão imaginando que é isso que o Brasil precisa fazer em termos de acordo, não será. Então nós vamos fazer parcerias, nós vamos criar uma indústria nossa baseada em 20% de participação estrangeira em capital, 50% de capital brasileiro, formação aqui que nós precisamos ter de uma mão de obra e de corpo técnico, como houve no caso da Embrapa e como houve no caso do ITA, para a criação da Embraer, ligada à área de terras raras, investimento em pesquisa na universidade pública. Existe hoje um projeto muito legal que une empresas, startups e universidade que chama Magbras. Eles já conseguiram as primeiras experiências de processamento de alguns ímãs ligados a terras raras. Fazer isso, obter parcerias e transferência de tecnologia entre as empresas que venham de fora fazer, vamos dizer, o processamento da terra rara em empresas brasileiras, e aí, nessas cooperações tecnológicas, trazer para o Brasil também a parte final da cadeia. Não só o ímã pronto, mas as baterias para as empresas automobilísticas. Aí a gente começa a emular algo que a China fez. E nesse sentido, minha referência, por mais que me coloque, eu sou um cara de direita e sou, a diferença é a China. A China conseguiu praticamente verticalizar a cadeia das terras raras e nós temos que começar a subir essa cadeia. Hoje a gente só olhar a parte final, do tipo, quero fazer um F-35, que é o caça americano, que vai meia tonelada de terra rara. Hoje nós não estamos nem perto disso. Mas nos próximos 10 anos, começar já a ter os ímãs sendo produzidos aqui no Brasil e começar a ter a cadeia da bateria, além de gerar muita renda, emprego de altíssima qualidade, isso vai fazer uma revolução do ponto de vista tecnológico para o Brasil. Obrigado você. Pré-candidato, bom dia, Ian Vitor da TV Band aqui. Eu tenho acompanhado algumas entrevistas do senhor, que o senhor tem dito que não entra numa batalha para perder, ou seja, não pense em uma derrota no primeiro turno e alguém que o senhor teria que apoiar no segundo turno. Avaliando o índice das pesquisas que o senhor tem hoje de 7 a 8%, esse índice já decide uma eleição. Eu gostaria que o senhor saísse um pouco de cima do muro e gostaria de insistir nessa tecla e saber a opinião do senhor. O que é pior? Mais 4 anos do governo PT ou devolver o Brasil para a família Bolsonaro? O que o senhor apoiaria? Eu sou teimoso. Não é ficar em cima do muro. Ficar em cima do muro é justamente você escolher um lado e evitar tomar porrada de pelo menos um lado. A minha escolha é tomar porrada dos dois lados. Portanto, é o oposto do muro. É você estar no meio, sem muro, sem lugar para você fugir e se proteger e tomando pedra dos dois lados. E isso é um ato de coragem. E do ponto de vista da campanha, eu volto a colocar, eu não entro numa guerra para perder, dado que as pessoas que estão trabalhando na minha pré-campanha são todas voluntárias. Tem meninos panfletando com o meu rosto ali, sem ganhar nada. Tem pessoas me divulgando sem eu pedir para elas me divulgarem. Eu não posso ser um líder que vou, eu tô apostando... Que essa é uma pergunta inteligente que você fez. Eu tô apostando aqui em ganhar um capital político que define o segundo turno e aí eu vou negociar. Isso é uma traição, cara. Isso é uma traição grotesca. Que tipo de homem eu vou ser com essas pessoas? Que tipo de homem eu vou ser comigo mesmo? Eu tenho que lutar até o fim. Minha preocupação aqui não é entrar nesse jogo de primeiro e segundo turno. Minha preocupação é trazer pro Brasil um caminho. Aí discute o caminho. Não gosto do caminho, acho bom. Mas eu tenho que discutir o caminho. Aqui não é um cara que vai criar um peso pra alguém no segundo turno, nem pro bem nem pro mal. Aqui é um cara que vai lutar até o fim pra ir pro segundo turno. E o meu projeto no longo prazo é de construir novas lideranças políticas. Eu montei um partido político para isso. E essas lideranças não tem que ter no primeiro estímulo, na primeira candidatura presidencial, a ideia que eu vou me colocar na meiuca pra depois fazer um bom acordo depois. Isso é tudo que eu não quero ser. Então, não é, eu juro pra você, cara, não tem papo idealista. É único e exclusivamente o que o líder sério pode fazer. Se eu quiser virar uma força política para enfrentar o PT, que é o único partido, tirando o meu, que existe no Brasil, talvez eu coloque o PSOL como um partido também. O PT é partido. Tem formação intelectual, tem estrutura ao redor do Brasil e tem proposta.
Para eu enfrentar ele, eu tenho que me comportar como um partido também. E um partido não tá ali andando na rabo de saia do político que tá mais popular. Partido é partido. Eu vou derrotar o PT sendo um partido. Qual o senhor avalia ser pior? Mais 4 anos de PT ou 4 anos com a família Bolsonaro? 4 anos sem Renan Santos na presidência da República. Podendo fazer um plano de terras raras, como ele fez uma pergunta ali, não podendo enfrentar o crime organizado, isso é o pior pro Brasil. Os outros dois, sinceramente, eu já dou esse exemplo outras vezes. Você prefere pegar a ebola ou prefere ser atropelado por uma carreta? Dá uma boa discussão. Em ambos os casos você se dá muito mal. Entendeu? Eu não vou entrar muito nisso. Tem muita gente que prefere pegar a ebola, faz parte, outros gostam da carreta. Se a carreta, dependendo do caso, você até se pendura na carreta e ela te leva embora. Aí fica pra imaginação de vocês. A carreta pode ser uma coisa mais patriota, né? O ebola é um vírus do sul global, então a gente pode fazer aqui as escolhas como preferir. Pré-candidato, bom dia na ajuda da CNN. Eu queria saber o que o senhor acha da dosimetria, se o senhor foi eleito, vai levar à frente, vai conceder anistia ao presidente Jair Bolsonaro, como que o senhor está nessa questão? Minha questão é muito simples, eu fui a favor da dosimetria. Ainda que, veja, eu considero que aquelas pessoas são titulares de direitos e deveres. Aquelas pessoas cometeram crimes. O Bolsonaro também cometeu crime. A questão toda é a forma como foram julgados. A questão formal é uma questão exótica. O Alexandre de Moraes trouxe, vamos dizer, uma interpretação exótica de como punir pessoas, como investigar pessoas, e a dosimetria é uma solução política, porque é, no fundo, vindo do Congresso, uma solução política, para tentar dirimir isso. Vejo dessa maneira. Tem que haver uma punição, mas como a forma conta, a punição dela tem que ser, vamos colocar aqui, redosada. Não é a prioridade o senhor Jair Bolsonaro, a soltura dele, num governo meu. A prioridade minha é prender outras pessoas ligadas ao crime organizado. Dito isso, fazer justiça, o projeto de dosimetria, sendo isso um foco do Congresso, não terá não me terá como inimigo nesse caso, de maneira alguma. E anistia o senhor não considera? Anistia pura e simples? É que aí está aberta uma possibilidade de todo mundo fazer o que quiser quando perder a eleição, né? Então se eu perder a eleição presidencial, vou para frente de um quartel, vou montar planos exóticos, eu não posso fazer isso. Sabe por quê? Porque, veja, quando a Dilma caiu, participei do impeachment da Dilma, organizaram manifestações aqui em Brasília, invadindo prédios públicos, dependendo tudo, MST, e eu pedi prisão de todo mundo, com razão. Agora, quando o pessoal de verde e amarelo fez, eu também tenho que pedir prisão. As pessoas que cometem crimes e organizam crimes dessa natureza, crime de natureza política, têm que ser punidas. O que eu me ressinto deviam ter punido a galera dos movimentos sociais que saíram invadindo e queimando o prédio, aí a época, acho que se não me engano, em 2016 ou 2017. Assim como esses atuais têm que ser punidos. Senão a gente fica criando, novamente, é o direito penal do amigo, né, que é o oposto do que eu quero. Ah, se é meu amigo, ele não tem direito penal. Aí é complicado. E eu queria emendar. O senhor mencionou o ministro Alexandre de Moraes, no seu plano de governo tem alguma questão envolvendo mudança na composição do Supremo? O senhor pretende limitar poderes dos ministros do Supremo? Sim, limitar poderes. Há uns planos por aí de uma espécie de puxadinhos ali de alterar. Não, vamos mudar, vamos aumentar o número de ministros, que aí você altera a composição. Eu acho que nós não precisamos fazer isso. Nós temos que entregar para o STF apenas as atribuições estritamente constitucionais, discutindo na maior parte dos casos abstratos, que é isso que o Supremo Cortes. Em geral, por exemplo, na Europa, cortes constitucionais cuidam de temas abstratos, que envolvam constitucionalidade, e não de casos concretos, e não sendo uma última instância. Criou-se todo um mercado advocatício ao redor disso. O STF como última instância de figurões brasileiros, seja figurões da política, seja figurões do setor econômico. Tem que haver o filtro de entrada para só temas abstratos constitucionais entrarem. Tem que diminuir o número de agentes que podem entrar com ADINs, ADPFs no STF. Temos que acabar com as decisões monocráticas. Temos que proibir escritórios de advocacia ligados a ministros. Temos que criar uma corte específica, formada por desembargadores por sorteio de estados com mandato de 2 anos, para que eles cuidem dos casos ligados ao tal do foro privilegiado. Então, se um deputado da Bahia precisa ser julgado por um caso acontecido durante o mandato dele, que então essa corte que é formada o julgue, sem nenhum tipo de mídia, e que não seja um desembargador oriundo do estado dele, que é da Bahia. Dessa maneira, a gente retira do STF o poder que ele tem sobre os parlamentares, gera essa independência. E aí um poder pode cumprir o dever constitucional republicano de fiscalizar o outro. Hoje todo mundo sabe que o Senado tem medo de fiscalizar o STF. Então é um balanço de poder que precisa ser resolvido. Então isso é um tema que nós vamos endereçar sim. É um tema que requalifica a atuação dos poderes.
Até porque no fim do dia o que nós precisamos, foi o tema do meu discurso hoje, nós precisamos reempoderar o Poder Executivo, que é o que está mais fraco de todos. Hoje, o Legislativo executa um pouco de orçamento via emendas, estão 61 bi com emenda, e os grandes temas nacionais são delimitados e determinados pelo STF. Juntam os ministros e determinam, aí temas que determinam que estão sendo debatidos no Congresso. Se for necessário, se for o caso, já que tem todas essas discussões, que eu considero a maior parte do tempo idiotas entre direita e esquerda, taca tudo pro Congresso definir. Redefinam tudo que pensam sobre aborto, todas essas causas identitárias. O Congresso cuide disso, se vire. Agora, o STF não pode ficar fazendo isso. O STF não pode. E aí, grandes temas nacionais, que vão de demarcações de terras, temas fundiários, temas que envolvam, vamos dizer, o funcionamento de uma legislação nossa, que agora é o novo licenciamento ambiental, não pode ficar passando no STF como uma nova instância. Isso tira o poder do executivo e isso faz com que a gente fique para trás. Hoje, nesse instante, países como China, países como, vamos colocar aqui, o Vietnã, estão executando e fazendo coisas. As coisas acontecem no país deles. Ah, mas eles são ditaduras. Cara, dá para conjugar isso com democracia. Não dá para ter um modelo democrático que o poder executivo não executa. Ponto. E essa crítica, eu vou ser bem sincero, ela vai do Donald Trump nos Estados Unidos ao Zé Dirceu no Brasil. Até o Zé, assim, do Trump ao Zé Dirceu, todo mundo concorda que temos um problema nesse. E eu quero resolver esse problema. Presidente da CNM, Paulo Zilkowski, o secretário de Assuntos Federativos da Presidência da República, senhor Hilário Marques, e convidar também o consultor da CNM, senhor Hugo Lembeck, para realizar a leitura da carta da 27ª. Eu queria saber se tem alguma proposta de alternativa à escala 6x1, que o senhor já fez algumas críticas e chamou agora de uma medida eleitoreira por parte do PT. Eu queria entender se o senhor tem alguma proposta que possa ser uma alternativa como outros pré-candidatos já têm. Começando pelo final, flexibilização das leis trabalhistas com limites, naturalmente, de tempo de trabalho ao longo da semana. Mas tem que haver uma flexibilização, até porque, sendo honesto, pessoal, ela já aconteceu. Quando uma pessoa abre uma MEI, não é porque ela montou uma microempresa individual, ela montou um escritório. Ela está apenas trabalhando de maneira informal. É por isso que as pessoas criaram as MEIs. Então, há uma reforma trabalhista silenciosa que já aconteceu no Brasil. Boa parte das contratações de serviço acontece via MEI. Eu nem sei como é que funciona no veículo de imprensa que vocês trabalham, mas boa parte deles hoje trabalham com MEIs. Porque senão não há... O modelo de contratação brasileiro é muito engessado. Faz parte de uma perspectiva, uma visão de mundo do legislador brasileiro lá dos anos 40. Aliás, muito similar ao que tem nas leis penais brasileiras, que também é lá dos anos 40 e 50. Elas têm que ser atualizadas para o mundo que se desenvolve. E quando eu comparo as leis nossas com as leis dos nossos concorrentes, e não, a gente não concorre com a Suécia. A Erika Hilton estava lá, não, porque olha, na Inglaterra, a gente não concorre com a Inglaterra, a gente concorre com o Vietnã, com a Índia, com a China. Os regimes trabalhistas lá são diferentes. Não adianta a gente querer o ritmo de crescimento deles fazendo o que a Suécia faz. A produtividade de um trabalhador sueco e da economia sueca é tão diferente da nossa que eu não posso tratar as coisas nos mesmos termos. Então essa é a minha resposta para eles. E aí sim, é uma medida eleitoreira. E não que eu não me compadeça com o trabalhador urbano, porque a questão do 6x1, ela acomete o trabalhador urbano que passa 2 a 3 horas no trânsito. A vida dessa pessoa já foi comida pelo tempo dela de deslocamento. Eu tenho que criar investimentos em infraestrutura e do ponto de vista, vamos dizer, do legislador inteligente, é muito mais barato e inteligente eu criar zonas econômicas especiais nas periferias e nos bairros mais humildes para instalação de trabalho, para o deslocamento das pessoas mudarem, do que eu fazer uma suposta revolução de trabalho no Brasil que vai quebrar municípios, que vai quebrar setores inteiros e tirar a gente das cadeias globais de produção. Então existem outras maneiras de mitigar esse problema. E a primeira pergunta tua, acabei esquecendo que eu me estendi muito nessa. Não, porque assim, às vezes me vem descabelado, ele já sabia que eu tinha uma banda de rock, tô com a gola meio aberta, meio John Travolta, então podem falar, pô, esse cara é muito diferente. Não é, eu sou uma pessoa que vai reformar o sistema. Algumas pessoas vêm falar pra mim, você parece o Pablo Marçal porque tá crescendo nas pesquisas. Não tem nada a ver com isso. Eu montei um partido político. O nosso deputado federal, Kim Kataguiri, é um deputado fiscalmente responsável, que não produz uma agenda populista vazia. Então, nós já temos uma trajetória de sermos pessoas sérias. O que eu vou ser é muito agudo na solução. Eu vou trazer respostas agudas para isso. Como tema, o Brasil que dá certo. Érica Ribeiro fala com o nome do Link para candidato. Você Até comparou aí agora, em relação a Paulo. como é que você enxerga esse cenário das últimas? Eu não diria nem pesquisa, porque o Estadania vai sair, mas desse balanço do próprio Google das pesquisas com o seu nome, que teve aumento após o aprovação dessa relação de Flávio com o Calcário. Como é que você enxerga isso e como você deixa claro para o eleitor o seu diferencial nessa terceira via?
sustentabilidade. Eu vou falar uma coisa, eu tive um pico essas 2 últimas semanas de pesquisa no Google Trends, mas eu tive pico também de ganho de seguidores, de engajamento nas minhas redes sociais. Há um processo. Agora, quando eu acompanho desde o início da minha pré-campanha, ela está acompanhando uma curva. Ela não está alterando a dinâmica da curva. É uma curva, vamos dizer, com um desenho meio exponencial mesmo. Isso se dá porque o tipo de trabalho que a gente está fazendo não é um trabalho de apenas me colocar como candidato aguardando a queda do Flávio. Quem está usando essa estratégia, estou falando com todo respeito, é o Caiado e o Zema. Eles não fazem críticas contundentes ao Flávio. Então eles estão aguardando e talvez eles vão ter os picos deles, trazendo para eles um eleitor que era Bolsonaro e que para eles vai cair naturalmente. O que eu faço é diferente. Eu digo, eu sou diferente, não tenho nada a ver com a família Bolsonaro. Se você olhar do ponto de vista da ciência política, eu estou à direita, tenho este sistema de valores aqui, portanto eu converto o eleitor. A relação minha com o eleitor é uma relação de conversão, tanto com eles quanto o próprio eleitor do Lula no Nordeste. Eu apareci com 6% em pesquisa Atlas no Maranhão, e um dos maiores eventos que eu fiz foi em São Luís do Maranhão, foi no estado como um todo. E por quê? Porque as pessoas jovens em estados do Nordeste que são tradicionalmente lulistas também estão cansadas do modelo lulista. O PT não traz resposta para a segurança pública, esse jovem também no Nordeste não está vendo resposta alguma, por exemplo, em como ele poder comprar um celular, em ter uma vida econômica viável. As cidades que eles vivem são cidades que, do ponto de vista econômico, não existem. São cidades que o cara tem que viver de um assistencialismo, depender do emprego numa prefeitura. E nós estamos trazendo resposta para essas pessoas. Então eu consigo invadir, e a pesquisa Nexus mostrou isso. Eu invado o eleitor do Lula e eu invado o eleitor do Flávio. Por quê? Porque eu tenho uma outra proposta. Não é terceira via, não é estou aqui pela democracia, aquele negócio meio Simone Tebet que você dorme. É uma outra agenda. E essa agenda é uma agenda que conquista corações. Então o que eu quero dizer, para não parecer que eu estou te dando uma resposta longa, ia crescer de qualquer forma. Talvez tenha uma pequena aceleração aqui, mas ela beneficia mais os meus concorrentes diretos. Eu vou ser até bem sincero. Isso aqui, que aconteceu do Flávio, beneficiou na prática mais o Zema e o Caiado. E o Lula também, claro. Eu menos. O meu crescimento ia acontecer independente disso, porque o meu é por conversão. Obrigada. Eu que te agradeço. Nossa, fiz uma coletiva, foi legal.